Olá, sejam bem-vindos. Neste módulo estaremos tratando do tema Cristo e a Noiva, ou Cristo e a Igreja. A gente observa e vê que no ministério terreno de Jesus, ele usava ilustração demais, gostava de ilustrar coisas do cotidiano, do dia a dia, para que as pessoas entendessem onde ele queria chegar mais facilmente. Em relação à igreja, ele utilizou a ilustração e a comparação com o casamento judeu, uma coisa conhecida de todos e com um significado profético surpreendente e maravilhoso. Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Analisando todo o processo de casamento no tempo de Cristo, temos como noivo, noiva, bodas, novas moradas, trombetas. Tudo isso ganha um significado novo e mais profundo, uma dimensão mais profunda. Tudo ocorria em 3 fases distintas. O Shidduchim, que era a fase de encontro, de proposição. Em seguida, o Kiddushin, que era o noivado, o comprometimento. E por fim, o Nisuim, que era o casamento propriamente dito. E o Ketubá era onde começava tudo, que significa o preço da noiva. E Jesus, quando instituiu a igreja na sua primeira vinda, ele celebrou o noivado com ela. E na sua segunda vinda, ele vai celebrar o casamento. Aquele que veio a primeira vez está pronto para voltar a segunda vez e vem muito, muito, muito em breve. Desde o início, desde Abraão, cabia ao homem a iniciativa, cabia ao homem o procurar a esposa, a mulher que ele gostaria de se casar. E às vezes o pai fazia esse papel, como foi o caso de Abraão, que procurou uma esposa para o seu filho Isaac, encontrando Rebeca. E vale aqui mencionar que a mulher teria que aceitar, que se comprometer, teria que gostar dessa proposta, E nós vemos que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio por amor. Ele veio por amor a essa noiva, a essa igreja com quem ele quer se casar. E o Pai o enviou também por amor. Então o céu estava todo mobilizado para esse encontro entre Cristo e a igreja. Gênesis 24, 4b. Irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Depois desse primeiro encontro, do interesse, do real interesse, o jovem iria à casa do pai da pretendida com um documento que ele preparou cuidadosamente, detalhando a proposição para recebê-la como noiva. E lá teria o preço que ele pagaria. É estranho você falar disso de preço, mas é porque a noiva iria sair de casa, iria deixar de contribuir com a renda da família, era uma maneira de indenização, de compensação também, além do que mostrava que ele tinha condições para sustentar uma nova família. Então o pai recebia essa ketubá, junto com a família, fazia uma avaliação, o nome dote é um nome mais comum, mais conhecido, e a aceitação do dote, em seguida viria o noivado. 1 Coríntios 6, 20a. Porque fostes comprados por um bom preço. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Em sua primeira vinda, Jesus veio à terra, à casa da noiva, e apresentou uma ketubá, apresentou um contrato, dizendo o preço que ele pagaria por ela, o alto preço que ele pagaria pela noiva.
1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Lucas 22, 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O Irusim Kiddushin, que significa noivado. Outra palavra para isso é o Irusim, que significa desposar, né? E o Kiddushin está mais ligado à santificação, à separação. Mas enfim, após a aceitação da Ketubá, então o noivo ofereceria um cálice de vinho para a noiva, né? Um Kiddush. Esse cálice de vinho era uma forma dele ver a aceitação ou não da noiva, porque até então havia um acordo entre ele e o pai, ele e a família. Agora era entre ele e a noiva. Se a noiva pegasse aquele cálice e bebesse do cálice, ela estava dizendo que aceitava ser noiva, aceitava esse compromisso, aceitava aquela proposição. Se ela não tocasse no cálice, estava tudo desfeito ali mesmo. E a aceitação daquele cálice era uma aliança de sangue, era um compromisso entre os dois. Mateus 26, de 27 a 29. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Bem, ainda que o casamento não tivesse sido consumado, eles só eram noivos, aquele documento, tudo aquilo que foi feito até então, era considerado um ato legal, tinha valor legal. Mas eles não podiam se tocar ainda, eles nem se beijavam. O momento era de preparação para o casamento. Então a noiva ia se preparar para o casamento, assim como o noivo. Então eles se separavam por um tempo para esse período de preparação e eles só se reencontrariam no dia do casamento. Salmo 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios 11, 2. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porém, antes de partir, o noivo faria um discurso para a noiva e para a sua família e para todos os presentes, de que ele iria preparar lugar para ela e que voltaria quando estivesse tudo pronto. Era de praxe, na verdade, que ele voltasse para a casa do pai e preparasse ali uma câmara nupcial, um local para eles. E quando tivesse tudo pronto, ele voltaria, mas na verdade ele precisava do aval do pai, da palavra final do pai dizendo: agora você está pronto, está tudo pronto, pode buscar a sua noiva. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. João 14, 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
E a noiva estaria se preparando para a volta do noivo, querendo ser pura e bela. A primeira coisa que ela faria era usar um véu, e onde quer que ela fosse, esse véu teria o símbolo e a indicação e o aviso de que ela era uma pessoa comprometida, comprada por preço. E não só isso, ela não sabia quando o noivo ia voltar, então ela também tinha o costume de carregar consigo uma lâmpada, essas lâmpadas de mão, que dura 3 horas o óleo daquela lâmpada, e ela carregava óleo extra para poder, se precisasse, acender novamente a lâmpada, porque era costume que esse cortejo, o noivo, viesse à noite para roubá-la, para tirá-la do meio da sua família, para levá-la consigo. Então ela preparava essa lâmpada com muito carinho, não faltava o óleo, não faltava condições dela estar pronta para essa partida, porque era o que ela mais ansiava e ela deveria estar pronta. Êxodo 25, 6a. Óleo de oliva para as lâmpadas. Efésios 5, 27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Gostaria de fazer uma menção aqui importante, de que o óleo nessa lâmpada, o óleo ele representa o Espírito Santo, é uma das representações do Espírito Santo. E a gente sabe que se faltar o óleo, a lâmpada se apaga. É necessário que o combustível da lâmpada esteja sempre presente para ela se manter acesa. 1 Timóteo 6,14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Lucas 12,36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Chegou a hora do casamento. O Nissuim é o ponto culminante desse encontro, desse noivado, de qualquer casamento. É o enlace matrimonial. Aquilo que havia sido prometido, aquilo que havia sido esperado, agora seria consumado, porque as câmaras nupciais já estavam prontas, e o noivo vem para pegar sua noiva. E a palavra Nissuim significa carregar, elevar. Então ele vem para carregar sua noiva consigo para o lugar que ele preparou, tudo nos moldes do casamento judaico. Gostaria de mencionar, na verdade, reenfatizar o que já dissemos, que depois das câmaras nupciais, depois do lugar que o noivo foi preparar, já estiver pronto, ou ele achar que está pronto, ou tudo parecer pronto, ainda não está, porque falta uma coisa, falta o pai determinar. É o pai que vai chegar e fazer a inspeção, é o pai que vai chegar e dizer, está na hora, está tudo pronto, então na hora de você ir buscar a sua noiva. Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O momento da chegada do noivo. Depois de tudo pronto, preparado, autorizado, tudo certo, o noivo vem. E ao se aproximar da casa da noiva, ele toca o chofar. Chofar é aquele instrumento feito de chifre de carneiro. E a noiva ouve aquele som, que é o som que ela espera ouvir, e se apronta, e fica preparada, porque ela anseia por essa vida, é o som que ela está esperando, é a chamada que ela está esperando. E daí vem o cortejo, geralmente numa noite de lua nova, uma noite bem escura, daí a necessidade da lâmpada ter óleo, da lâmpada de estar acesa. 1 Coríntios 15, 51 e 52.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Uma coisa importante a se mencionar. A gente acabou de falar que é tradição do casamento judeu que o noivo venha normalmente numa noite de lua nova, a noite mais escura, né? E é tocado chofar nessa noite. O toque do chofar, na verdade, se assemelha muito a uma das festas de Israel. O Senhor instituiu 7 festas em Israel e chamou de minhas solenidades. Nós vamos ter um tema para a gente se aprofundar mais sobre isso, que são as festas da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa de tabernáculos. Então essas festas todas têm 3 trombetas que se tocam, né? Uma em Pentecostes, a outra no dia da expiação e uma chamada última trombeta, que é tocada na festa das trombetas. E ela é tocada de acordo com a ordenança do Senhor em noite de lua nova. Salmo 81, 3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da minha solenidade. 1 Tessalonicenses 5, 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As bodas, ao voltar para buscar a noiva, um momento tão esperado, tão aguardado, ansiosamente aguardado, o noivo vem, pega a sua noiva e a arrebata para si, a toma para si. Oséias 2, 19 e 20. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então o noivo, com a sua amada, eles entram na câmara nupcial, e a porta se fecha. Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E então, após 7 dias, o casal sai da câmara, não mais como noivos, mas como casados. O casamento havia se consumado. E agora inicia-se a ceia das bodas. Cada detalhe, cada ponto, tudo igual a um casamento judaico. Apocalipse 19, de 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono.